Bom, eu sei que esse vídeo vai causar polêmica e vai ter uma grande resistência de uma parte do público em aceitá-la. Então eu te peço duas coisinhas. A primeira é que não fique pulando o vídeo para não perder nenhum argumento. Veja toda a minha argumentação, todos os meus critérios, toda a minha pesquisa, para depois você ir lá nos comentários e me xingar. E a outra é que você coloque de lado suas referências culturais. O Japão é uma outra cultura. Você não pode exigir que eles vejam pela mesma ótica que você, brasileiro, vê ou que você entende através dos Estados Unidos. Somos culturas diferentes, com um abismo enorme de representatividade e de óptica cultural. Então, por favor, entendendo isso, vamos seguir o vídeo. E outra, eu também relutei um tempo em fazer o vídeo, porque várias vezes que eu argumentei isso em comunidades do Facebook ou no Twitter, sempre tem ali uma pessoa que não entende, que vem jogar pedra. Eu não sou uma pessoa LGBT, tô com essa blusa rosa e essas pelúcias ali atrás, rosas, somente para provocar mesmo os homofóbicos e os transfóbicos, que eu sei que vão aparecer aqui nesse vídeo. E futuramente eu também vou fazer um vídeo que nem toda masculinidade tem que ser tosca, como a gente está acostumado a dizer por aí. A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui na mesa é que o Japão entende as pessoas LGBTs de forma diferente que nós ocidentais vemos. Nós ocidentais costumamos atribuir a homens gays aqueles que têm uma aparência mais andrógena, um cabelo mais comprido, uma maquiagem, eles serem muito magros, muito emocionáveis, muito emotivos. Se tiver uma rosa, então, a gente logo acha que, nossa, esse cara com certeza é. Mas no Japão não é assim. Um dos arquétipos que os japoneses veem os gays é totalmente oposto do nosso. É um cara mais robusto, forte, de cabelo curtinho, é quase que o nosso militar. Visto isso, a gente pode entender algumas confusões que existem. Como, por exemplo, o personagem Afrodite de Peixes. Para nós ocidentais, claramente ele é homossexual. E talvez ele realmente seja, por vários outros motivos. Mas na ótica japonesa, ele é apenas um cara vaidoso. Um cara metrosexual, que é uma palavra que eu odeio, porque como ser vaidoso tivesse algo a ver com a sexualidade. Esse lado, na verdade, é um ideal feminino japonês. As mulheres gostariam de homens que se produzem, que se cuidam, diferente do daqui, que acha que barba grande, suja e relaxado é o jeito que as mulheres querem. Aquele jeito meio viking de se ver as coisas. E ainda nessa mesma ótica, tem o lado do Tokusatsu. Tem o Battle France e o Kiri Ranger, respectivamente de Battle Fever J e de Dai Ranger. Eles são personagens cabeleireiros, são metrosexuais e são personagens que muita gente antigamente questionava se eles eram LGBT, se eles não eram, porque eles são cabeleireiros, eles são cuidam muito da aparência, desmunhecam muito, mas não, eles seriam esse arquétipo metrosexual japonês e seriam mais próximo de um ideal feminino oriental do que um cara barbado, gordão, com um machado nas costas. A primeira vez que eu percebi que o público geral tem grande dificuldade de perceber a representatividade LGBT
nos animes e tokusatsus foi quando eu fui ver o filme Dragon Ball Super. Lá, o personagem Whis, ele é dublado com aquela voz característica que nós, ocidentais, atribuímos aos gays. E eu vi muita gente rindo, muita gente comentando: olha que engraçado, dublaram o Whis como se ele fosse gay. E eu já vi esse filme dublado. Alguém não percebeu isso antes? Como assim? Pra mim, é bem claro, mas eu entendo que para a maioria das pessoas não seja. E vai ter muita gente, eu sei, que vai reclamar que isso é um estereótipo, e eu vou explicar isso já já. Peraí. A mídia japonesa costuma representar as pessoas LGBTQIA+, de uma forma bem específica e que não difere muito da forma que a gente fazia até há bem pouco tempo. Você não é obrigado a saber, mas é nítido e notório que a língua portuguesa e inglesa se difere e muito da língua japonesa. Só para começar, a língua japonesa tem quase 100 formas de dizer a palavra eu, sejam elas watashi, ore, boku, anata. E bem, existem formas de se falar exclusivamente masculinas e exclusivamente femininas. Então, uma coisa que acontece muito é um personagem masculino que fala com dizeres e gírias femininas. Esse tipo de personagem, no imaginário japonês, é um personagem gay, é um personagem LGBT. E é uma coisa muito difícil da gente, que não é linguante nativo da língua japonesa, perceber. E é o tipo de coisa que quando eu falo no Twitter ou no Facebook, eu sou altamente apedrejado. Mas isso é um estereótipo pejorativo, Jorge. E é mesmo. Não estou duvidando, não. Não tiro tua razão, meu amigo. Só que vamos voltar um pouquinho mais atrás na nossa televisão brasileira. Eu quero te lembrar dos personagens de novela Félix e Cro. Se você ver pela ótica 2020, eles são personagens gays, pejorativos, estereotipados, mas que na época, e posso dizer até hoje, era uma das pouquíssimas representações positivas que os gays tinham na TV. Antes, o gay só era representado na TV como forma de comédia, num Zorra Total, num Praça é Nossa, e muitas vezes essa representação de comédia era feita por atores gays. Então, sim, é uma representatividade que está clara no olhar japonês, só que ainda está apoiada ali em preconceitos, em arquétipos que não representam toda a comunidade LGBTQIA+, que vai ofender algumas pessoas, mas é um começo. Esse tipo de artifício se chama one-kotoba. One é de onecha e kotoba é de palavra. Várias pessoas LGBTs no Japão se reconhecem e falam assim para serem identificadas como tal. Mas isso é mais acentuado na cultura televisiva e é sim um jeito preconceituoso de se ver a coisa. Um exemplo recente que eu quero dar aqui é Yamato de One Piece. Você vai achar uma porrada de vídeo aí dizendo que é trans, não é trans, é uma mulher, é um cara trans. E eu vou te dizer que Yamato é um homem trans, porque fala e usa formas de falar em japonês como um homem. É assim que o japonês tem representado seus personagens LGBTs.
você tem que tirar do caminho essa visão cultural estadunidense que só existe um LGBT ativista. Não, existe essa forma de se ver no Japão que ainda não é o ideal. Eu sei. Outra personagem também de One Piece que é desse mesmo arco é a Okiko. Quando ela apareceu no começo do arco, muita gente via, né, claramente que era uma mulher, mas ela falava com o jeito típico de um homem japonês. Então também gerou aquela polêmica de se era uma mulher trans, se não era, se era uma mulher que tinha que falar com jeito masculino para ser aceita naquela comunidade como um legítimo samurai, e essas coisas. Também gerou até uma polêmica de que não existe mulher forte no One Piece e a única forte seria uma mulher trans. Ainda dentro do Onekotoba existe uma enxurrada de vilões de animes e tokusatsus que usam esse artifício, esse arquétipo, esse estereótipo. Eu vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês. Em Kira Major existe um vilão que é um vilão marshmallow. Ele é barrigudinho e ele fica atacando os outros com a bunda. Ou seja, é um estereótipo totalmente pejorativo, é um desserviço à comunidade LGBTQIA+. E eu ainda assim quero que vocês vejam esse episódio. Eu vou deixar aqui na descrição qual é o número desse episódio. E usem o jeito dele falar e se comportar e agir e o do Is para identificarem esses personagens Onekotoba, que muitas vezes é pejorativo, é vilanesco, mas ainda tem bons exemplos, como o Balance e o Gaon. Eles, por mais que usem esse artifício, que pra gente seria a voz característica, eles ainda não são abusadores sexuais. O Balance não é apaixonado pelo Naga. Então, não é o ideal, mas é um bom caminho. Outro arquétipo bastante usado na mídia japonesa é o Okama. Ele é o que nós ocidentais melhor identificamos quando vemos. Okama é uma palavra pejorativa e que você não deve usar no Japão sobre hipótese alguma numa conversa normal. Numa tradução mais próxima nossa, seria a palavra travesti. Travesti e não mulher trans ou transexual. É uma palavra pejorativa, mas que muitas pessoas transexuais abraçam como forma de protesto. O Okama, ele é muito conhecido na cultura japonesa através do personagem Omoda Omo. Um cara magrinho, com barba para fazer, cabelo curto, que é um personagem muito espalhafatoso, muito desesperado, muito extravagante e que vive assediando homens. Muitas vezes é acusado de ser um pedófilo. É um estereótipo absurdo, ridículo, mas muito comum e utilizado por aí. Um exemplo é esse aqui de One Punch Man. Eu esqueci o nome do personagem, tá? Mas ele é um dos maiores heróis daquele planeta. E por mais que ele seja um grande herói, um grande benfeitor, o que ele faz? Ele é um cara que vai preso para estuprar e molestar homens carcerários, que é algo tão condenável ou até mais condenável do que os monstros que ele combate. E como isso aqui é tratado em One Punch Man? Simplesmente como comédia, como engraçado. Olha que engraçado esse homem forte, musculoso, estuprando e assediando caras bonitos.
No Tokusatsu, nós temos o Oren Pierre Afonso, o Kamen Rider Bravo, que não gerou nenhuma dúvida no fandom ocidental de que ele era um personagem LGBTQIA+. Porém, ele se enquadra totalmente nesse arquétipo Okama. Alguns desses aspectos do Oren Pierre Afonso se você parar para pensar, se você parar para rever a série, em momento algum ele diz que é gay. A gente sabe que ele é gay por conta das nossas referências culturais ocidentais. Um exemplo disso é que muitas vezes tem um personagem que duvida ali da sexualidade dele. E o que ele faz? Ele se posta como um homem forte do exército, um cara bombado. E o que ele faz durante o dia a dia? Fica assediando um dos rapazes, fica agarrando, porque isso é forma de humor. Pô, é um personagem tão legal, é um personagem que seria uma ótima representação LGBTQIA+, ainda acho que ele mas tem essa merda dessa piada de ficar agarrando outro homem como se todo homossexual, toda pessoa LGBT fosse um depravado sexual sem tamanho. Voltando ao One Piece, tem o Mr. 2, um dos personagens mais queridos da franquia, um dos meus personagens favoritos, e é um exemplo bem problemático e bem controverso. O Mr. 2 é inegavelmente um personagem maravilhoso, amigo, que quando tá do lado dos vilões lá em Alabasta, você fica dividido, porque se não fosse isso, ele estaria tranquilamente ali na tripulação, sendo um dos melhores personagens. No meu Kokorô, ele faz parte da tripulação. Ele ainda é uma boa representatividade ali em levantar a bandeira gay. Ele não fica assediando outros homens. Eu considero ele e toda a representatividade da Ilha Okama, tipo Ilha Travesti, já é um nome terrível, uma tentativa do Oda de fazer algo legal. Uma tentativa de algo que não conhece a comunidade LGBT, que quer fazer uma coisa legal com eles. É só você ver que a Ilha Okama é a base e o principal força motriz rebelde contra o governo mundial. Ou seja, as pessoas LGBTs são o braço direito para dar uma porrada na cara dos imperialistas daquele mundo. Mas, se você for ver, eles são totalmente estereotipados. São essa representação tosca. São feios. São bizarros, são engraçados, são extravagantes. Me parece uma tentativa de um cara que não entende a comunidade LGBTQIA+, mas que está tentando fazer ali do seu jeito algo legal para eles, algo que talvez ele mesmo enxergue que eles sejam uma força para bater numa direita mais extremista que está sempre ali povoando o Japão, só que ele não sabe como fazer, ele também não procurou saber, não tentou se envolver. Ainda, dentro do assunto Okama, existe em Go-Onger uma personagem assumidamente trans. Ela diz com todas as palavras que nasceu homem, mas se sente uma mulher trans e quer ser respeitada como tal. E o que os heróis fazem? Ficam errando o pronome dela, ficam errando e chamando de drag queen. É um pensamento 2008, mas está lá, para quem duvida que isso exista. E, bem, Go-Onger faz muito isso,
mas ele também critica bastante o governo e bastante coisas ali dentro do Japão. Eu também fiz um vídeo do especial de 10 anos que eles sacaneiam um ex-primeiro-ministro e antivac filho da puta. Dentre os personagens assumidamente LGBTs em Super Sentai, ainda temos o Satarakura de Harikenja. Ele diz com todas as palavras em um episódio que gostaria de ser a namorada do Sandaru. E quando a Furabi-Joe o questiona, ele diz que pode haver amor entre os homens. Lembrando que o Satarakura é bissexual, já que lá em Gokaiger aparece um filho dele. Bom, eu vou voltar ainda nesse assunto LGBTQIA+, aqui no canal. Tem muita coisa para dizer. Eu tenho que fazer um vídeo sobre o Kyuemon de Ninja, que é uma personagem trans excelente. Tenho que fazer um sobre queer coding e como vários personagens são escritos ali nas entrelinhas, que são personagens LGBTs, mas se você for uma pessoa mente fechada, você pode simplesmente tapar os seus olhos para isso. Também vou fazer um vídeo falando sobre o BL ou o Yaoi e que eles não são tão danosos assim como a gente aqui costuma dizer, como as pessoas costumam bater nas fujoshis. Muito pelo contrário. O BL, o discurso e os protestos sobre o BL e toda a discussão que o envolveu ali nos anos 80 e 90 foi muito importante para a representatividade LGBT lá no Japão. Bom, convido vocês a assistir o meu vídeo sobre Maskman e o casamento LGBT, que lá tem um exemplo de queer coding. Também convido a ver os 2 vídeos do mangá Homúnculos, que, entre outras coisas, fala do problema dos sem-tetos no Japão e também fala ali um pouco de LGBT, gay, transexualidade, crossdressing, gênero fluido, não binário. Não fica tão claro, mas o autor costuma trabalhar bastante com esse tipo de coisa. Eu ainda vou falar de um outro quadrinho dele chamado Okama Hakusho, que seria tipo dicionário de uma travesti. É um mangá muito bom, pena que tem pouco scam por aí. E se você gosta de Tokusatsu e é um manchetsauro que nem eu, não deixa de concorrer a uma Tokubox. Corre lá e veja o meu short como participar. É isso aí, falou!